Quero levá-lo ao cenáculo antes de Jesus ser preso e ir para a cruz. E em Lucas 22, versículo 27, Jesus faz exatamente o que a perspectiva bíblica faz. Ele resgata uma definição de como as pessoas definiam importância e grandeza. Ele a resgata e começa a dizer duas coisas, uma atrás da outra, às quais continuarei me referindo, porque essas são suas últimas palavras antes da prisão e da crucificação para seus discípulos. E Jesus, dirigindo-se a eles, disse: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Tenha em mente essas duas palavras, o que se reclina e o que serve. E então Jesus responde à pergunta. Ele diz: porventura não é quem está à mesa? O que ele estava dizendo era que essa é a definição de sociedade. Mas ele diz: mas estou prestes a resgatar essa definição de grandeza, essa definição de importância. Mas Jesus diz: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Agora, pessoal, isso é importante. Uma versão, a NVT, em vez de dizer quem é maior, fez uma pergunta como esta: quem é mais importante? Ou quem a sociedade vê como mais importante? E precisamos redefinir com Jesus a grandeza e a importância na mente desses discípulos, não apenas dos discípulos, mas até mesmo na igreja hoje. E isso com a definição de Jesus, porque há uma batalha e é nisso que preciso que você fique comigo. Há uma batalha entre reclinadores e servidores. Há uma batalha entre essas duas coisas, aqueles que querem se tornar reclinadores e aqueles que querem ser servos. Quero dizer algo para esclarecer um ponto. Deus conhece meu coração. Não estou tentando ficar na defensiva. Entendo a batalha pela qual esse púlpito e essa igreja passam. Portanto, não se trata de um caixote e nem de um modo defensivo. É apenas uma questão de reclinadores e servidores. Porque há uma tendência perigosa que está acontecendo. E preparem-se todos os nossos apresentadores online que estão assistindo, preparem-se porque é aqui que tudo começa. Há o que chamamos de guerreiros do teclado, que adoram criticar a partir do laptop. São reclinadores com um laptop. Eles têm opiniões, mentalidades e caixotes. Aqui vem. Como não estão servindo e se oferecendo como voluntários no campo de batalha, é fácil criticar e censurar aqueles que estão lutando na batalha. Está certo? Eles são reclinadores e não servos. Certo, preparem-se, porque sei que eles já estão digitando neste momento. Eu já sei o que está acontecendo. Entretanto, há outra tendência que considero interessante, que é a seguinte. Aqueles que estão na batalha, lutando o bom combate. Aqueles que estão na linha de frente. Entendem isso agora. Na verdade, não temos tempo para postar, criticar e julgar, porque nosso tempo está sendo ocupado com tentativas de fazer a diferença, em vez de ficarmos reclinados com um laptop. Aí vem. Normalmente o que estou descobrindo é que as pessoas que fazem coisas não publicam coisas. Eu sabia que neste grupo das 13 horas que ficariam chateados. Então, deixe-me dizer isso novamente. As pessoas que estão servindo e lutando não têm a chance de criticar e julgar. Alguns criticaram isso, mais uma vez, é apenas um ponto. Alguns criticaram até mesmo a maneira como fazemos o AB6 aqui. Eles me dizem que é muito simplista. Ficam chateados com a oração que faço no final para que as pessoas nasçam de novo. E minha resposta é: diga-me como você está testemunhando e então faremos do seu jeito. Ou talvez você esteja apenas reclinado em um laptop com uma opinião. Mas se tiver, aqui vai ela, pessoal. Mas para mim é mais fácil criticar da arquibancada do que no campo. Está bem? Quero ouvir, portanto, se você estiver digitando, só quero saber se tem, como chamamos nos esportes, sangue no uniforme ou manchas de grama nas calças, o que significa que você está deslizando, mergulhando e tentando. Quero ver, há marcas em você?
Por isso adoro quando Jane nos conta, ela lidera um grupo de conexão da região central de Illinois. Jane faz com que seu grupo se reúna pessoalmente e a igreja de Times Square é sua igreja local. Seu marido não pode viajar, ele é um pastor aposentado com demência avançada e ela disse que assistimos aos cultos com o nosso grupo. Temos 3 gerações assistindo aos cultos até hoje. E ela diz que há momentos em que a pregação acontece, meu marido com demência ouve a pregação e a palavra sendo pregada e algo se acende dentro dele. E ela diz, vemos o que Deus está fazendo. E ela disse, outro dia, quando o jovem terminou de cortar a nossa grama, isso foi há alguns dias, nós conversamos com ele sobre o Senhor, o convidamos para entrar em nossa casa, e depois de 1h30, esse coração faminto ouviu sobre Jesus, saiu com uma Bíblia novinha em folha, e o marcador que ela colocou, e um marcador no livro de João. E ela disse, Pastor Tim, eu compartilhei o ABC do Novo Nascimento, e acredito que não vai demorar muito até que a vida dele seja entregue a Jesus Cristo. O negócio é o seguinte. Se alguém tiver um plano melhor do que o da ABC, se você disser, não, você precisa usar o DEF, eu usarei o que for. Se você está ganhando almas com DEF ou X de Z, diga-me, mas não digite. Diga-me quem foi ganho para Cristo, porque é isso que importa. Veja, é o desafio dos reclinadores. E a letra I foi empolgante, pois vimos a mão invisível de Deus e sua providência em nossa vida cotidiana. Mas a letra V é um despertador para aqueles que estão dormindo. É um desafio usar o dom de Deus, que Deus nos concedeu. É por isso que aqui vem, pessoal, o V tem que ser voluntário e servir com o dom que Deus nos deu. Será um desafio sóbrio para uma cultura voltada para o consumo que tem opiniões, mas não tem cicatrizes de batalha. Desafio. É um desafio para os que estão reclinados para que se tornem servos. Portanto, se você está sentado aí hoje, reclinado, sente-se, porque você está prestes a se tornar um servo hoje. O V vai tirá-lo do banco de reservas e colocá-lo no campo de jogo. E é por isso que sempre haverá pessoas que criticarão, encontrarão falhas, condenarão e até mesmo aconselharão, mas nunca estiveram no jogo, nunca estiveram na batalha, e é por isso que queremos colocá-los na batalha. Lembro-me de quando David Wilkerson, o fundador desta igreja, e o escritor de A Cruz e o Punhal, estava conversando com seu neto, e seu neto lhe disse, como Deus poderia existir e ainda assim haver tanto sofrimento no mundo? E ouça uma das melhores respostas apologéticas que já ouvi sobre esse tópico polêmico. Ouça a resposta do irmão David Wilkerson aos seus netos, porque ele vai falar como um servidor, não como um reclinador que pode digitar a pergunta, mas ele vai falar como um servidor. Ouçam suas palavras. O irmão David disse o seguinte, primeiro, as pessoas que mais reclamam dessa pergunta são as que menos fazem isso. E segundo, não me preocupo mais com essa questão. Decidi passar o resto da minha vida ajudando todos os que estão sofrendo. Ele diz que é isso que somos chamados a fazer. Esse é o desafio para todos nós. Porque a pessoa que está falando dessa forma é aquela que está se oferecendo, aquela que está servindo, aquela que não está sentada ali pontificando com todos esses grandes pensamentos sobre as maiores questões da vida. Ela está dizendo, vamos entrar na batalha, vamos entrar na luta e vamos ver o que Deus pode fazer e como Deus pode nos usar. Há um desafio incrível que Davi, o salmista, nos conta no Salmo 110, versículo 3. Ele diz que quando há algo acontecendo que Deus está fazendo, que haverá uma resposta das pessoas. Ouça o que ele diz. Ele diz, o teu povo se apresentará. Qual é a palavra? Voluntariamente no dia do teu poder. Ele diz que quando Deus está se movendo, quando Deus está fazendo algo, ele diz que então está exigindo uma resposta do povo. Isso significa que eu creio que hoje é o dia de seu poder. Agora é a nossa vez. Seremos voluntários? Será que agiremos de acordo com o Salmo de Davi? E o próximo passo será parte desse dia de poder? E é por isso que isso é tão importante. O dia de seu poder veio no livro de Atos 1 a 5.
foi um dia de seu poder. E depois em Atos 6 estava convocando os voluntários. Se você se lembra da história, Deus estava se movendo poderosamente e o próximo movimento precisava que o povo de Deus fosse, nós estaremos lá. Ouça o que diz. Em Atos 6:1 está escrito: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Isso é incrível. Deus está se movendo e sempre começará a inspirar as pessoas. Haverá coisas que surgirão, coisas que acontecerão e que desafiarão as pessoas a se voluntariarem no dia do seu poder. O que é o dia de seu poder? Quando distribuirmos, e vocês podem ver aqui 1000 mochilas para famílias carentes de toda parte, aqui mesmo em Manhattan. Quando você começa a ver todas essas pessoas chegarem de todas as religiões diferentes que vivem nessa área, imigrantes e religiões se unindo, é um dia em que o poder dele se manifesta. Você pode fazer uma mochila, você pode trabalhar com isso. Isso é tão importante, à medida que começamos a ter, realmente se torna um desafio preocupante, que até mesmo Jesus nos dá em Mateus capítulo 25. Então, aqui vem. Quero que você reflita sobre essa pergunta. Aqui vai ela. Prepare-se agora. Por que as galinhas não comem ovos e as vacas não bebem leite? Alguns de vocês estão pensando, esta é uma igreja profunda. Pense um momento. Quando foi a vez que você viu uma galinha botar um ovo e de repente dizer, gostaria isso mal passado, por favor? Ou uma vaca, ei, coloque nessa leite um pouco de Ovaltine ou o Nesquik da Nestlé. Por que as galinhas não comem ovos e as vacas não bebem leite? Aqui está, é assim que Deus, é assim que eu acho que aconteceria conosco também. Isso se deve ao fato de Deus tê-los feito de tal forma que o dom que eles têm não é para eles mesmos, mas é para outras pessoas. O que significa que quando Deus lhe dá um dom, ele não é para você, não é para você. É para outras pessoas que Deus concedeu esse dom. Esse é o desafio sério que Jesus lançou em sua última mensagem aos discípulos, antes de ser crucificado naquele cenáculo, quando estava redefinindo a grandeza e desafiando os que estavam reclinados a se tornarem servidores. Jesus estava se certificando de que seus discípulos não estavam bebendo seu próprio leite e comendo seus próprios ovos, porque o que ele faz é basicamente dizer a eles, vocês estiveram na minha presença por 3 anos, agora você precisa ser desafiado a pegar o que recebeu e doá-lo a outras pessoas. Você foi derramado, agora é hora de ser derramado. Basicamente, ele estava dizendo, você tem a camisa em termos esportivos, você tem a camisa, agora é hora de jogar o jogo. Quando você foi salvo, recebeu a camisa, agora é hora de entrar no jogo. Você não recebeu esse dom para ficar sentado, mas sim para entrar no jogo. Alguém disse, o povo de Deus pode ser dividido em 3 grupos. Eles disseram que o sílex, a esponja e o favo de mel. Ele disse que o sílex, esse pedaço de rocha dura, diz que você precisa martelá-lo para obter uma lasca ou uma faísca. Ele diz que depois a esponja, para obter algo delas é preciso espremê-las. Ele diz, mas depois há o favo de mel que transborda de doçura todas as vezes. Pessoal, não sei quanto a vocês, mas eu quero ser o favo de mel. Não quero ser a pessoa que precisa ser espremida ou martelada. Mateus 25 é a parábola sobre 2 favos de mel e uma pederneira. Mateus 25 é uma parábola, uma história sobre 3 homens que receberam talentos diferentes e foram instruídos a fazer algo com eles. Mateus 25 é um desafio dos últimos dias sobre a responsabilidade com o que Deus nos deu. O grande escritor sobre oração do século XX, Andrew Murray, não perca isso, pega isso. Ele disse o seguinte, o mundo pergunta, o que é que um homem possui? Cristo pergunta, como ele a usa?
O mundo quer saber o que você tem em seu 401k, se tem uma casa nos Hamptons, se tem uma casa na Flórida ou para onde está indo. Você tem um lugar na Itália ou um lugar aqui. Mas Cristo pergunta, como você está usando o que lhe foi dado? Um dia Jesus me perguntará, o que você fez com o que eu lhe confiei? Porque o que importa não é o que eu tenho, mas como eu o utilizo. Ou o grande evangelista Billy Graham disse o seguinte, Deus nos deu duas mãos, uma para receber e a outra para dar. Não somos cisternas feitas para acumular, somos canais feitos para dar. E é por isso que isso é tão importante para nós hoje. Acredito que nenhuma igreja ou ministério tem falta de dons. Só precisamos lembrar as pessoas o propósito das duas mãos. Deus dá para que você possa dar. Mas toda dádiva precisa de um servo bom e fiel para multiplicá-la. Mas ouça o desafio sóbrio de Jesus. Aqui está a história que ele conta naquele cenáculo. Ele diz, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. São 3 homens que receberam 3 quantias diferentes, 3 talentos diferentes, mas todos tinham a mesma tarefa, devolver algo melhor que lhes foi dado. Se você recebeu esse talento, devolva-o melhor do que quando o encontrou. O mestre lhes dá tempo para fazer isso, porque ele volta após muito tempo. A administração que Jesus está prestes a nos ensinar não se refere a proteger o que nos é dado, mas a multiplicar. É um desafio, desde reclinar-se até servir. Quero ler para você a resposta que acontece em uma versão parafraseada chamada A Mensagem sobre o que acontece. Ouça a maneira como que se sentou na arquibancada como uma poltrona reclinável, não fez nada com seu talento, enterrou-o ali, sentou-se na arquibancada, reclinou-se e quando o mestre voltou, deu-lhe exatamente o que lhe foi dado. Nada se expandiu, nenhuma vida foi mudada por ele, nada aconteceu em decorrência dessa confiança e da mordomia que lhe foi dada. Ouça a forma como, paráfrase de Eugene Peterson em A Mensagem. O empregado que recebera 1000 moedas declarou, patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida. Não perca a próxima frase, que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? Pessoal, essa é uma linguagem contundente para os reclinadores. É uma linguagem mordaz para aqueles que receberam uma grande dádiva do Mestre, a começar pela salvação. Pessoal, pensem em tudo o que Deus nos deu. Começando pela salvação, alguns de nós já experimentaram a cura, alguns de nós experimentarão esta noite o dom do Espírito Santo, alguns de nós receberam o dom da provisão, o dom da sabedoria. Deus tem dado muito. Alguém aqui está pensando que Deus tem sido generoso comigo e com minha vida? Agora ouçam. Aqui vem, é criminoso viver com cautela, com o que Deus nos confiou. Se Deus deu a você e a mim um dom, então esse dom deve ser cada vez maior e melhor. Esse dom é dado a nós, não importa o que aconteça, sejam 5, 2 ou 1. Mesmo que Deus lhe dê um, Ele diz, quero que você use um. Quando eu estava pensando em um, estava pensando na história do que Deus está fazendo atualmente na nação da China, e o avivamento que está acontecendo na igreja subterrânea não é nada além de avivamento e milagre. O catalisador que foi usado lá foi Hudson Taylor, em 1866, e Hudson Taylor foi o missionário que começou a ver o evangelho chegar à China e que está literalmente se expandindo hoje. Pense no homem de um talento só. Quando Hudson Taylor estava falando em Glasgow, na Escócia, no final de um culto, um homem veio mancando até ele, literalmente com uma perna de pau.
era uma perna de pau, era isso que ele tinha. Seria como um pirata. Não havia nenhuma prótese que fizesse com que parecesse pele e um pé. Era um bastão, uma perna de pau, que esse homem mancando foi até Hudson Taylor e disse: Deus me chamou para ir à China. E Hudson Taylor escreveu: olhei para baixo e vi a condição em que ele estava. Ele disse: ora, você não pode ir para a China nessa condição. E o homem lhe disse: Deus falou comigo, estou indo para a China com você. Ele disse: então o que Deus disse a você? E ele lhe citou um versículo excelente, Isaías 33, 23. Ouça o que ele diz: os coxos roubarão a presa. Certo, os coxos vão pegar. E Hudson Taylor disse: bem, você é coxo. E ele diz: e há muitas presas na China. Então ele disse: acho que você pode ir. Enquanto esse homem entra em um navio que vai para a China para compartilhar o evangelho, algumas pessoas no navio disseram: por que você está indo para a China como missionário? Agora podemos dizer que ele é um homem de um talento só. Uma perna, a outra é uma perna de pau. Ele disse: por que você está indo para a China como missionário em sua condição? Ele respondeu: não perca essas palavras. Bem, não vejo muitas pessoas com duas pernas indo, então estou indo com uma perna só. Agora, quando ele chegou lá, disseram que ninguém jamais tinha visto um estrangeiro chegar andando com uma perna de pau. Disseram que era algo impressionante. Deram a ele a tarefa de ir de porta em porta, compartilhando o evangelho. Eles disseram que toda vez que tentavam bater a porta, ele enfiava a perna e ninguém conseguia bater a porta. Então ele começava a compartilhar com eles e Deus usou aquela perna de pau para começar a levar o evangelho à China. Quem sabe o que Deus pode fazer, mesmo quando damos a ele um talento? Foi o grande D.L. Moody que escreveu as seguintes palavras em sua Bíblia, em Isaías 6:8, quando Deus diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? D.L. Moody escreveu estas palavras na margem de sua Bíblia. Ele diz: eu sou apenas um, mas sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer algo. E o que eu posso fazer, eu devo fazer. E o que eu devo fazer pela graça de Deus, eu o farei. Tudo o que esse homem tinha era uma perna boa, mas Deus usou uma perna de pau. Ele só precisa que estejamos à sua disposição. Agora deixe-me dizer, pois quero falar com você como um homem com uma perna de pau. Ouça. Quero falar com a próxima geração por um momento, porque essa é uma pergunta que me fazem o tempo todo, especialmente no ensino médio ou na faculdade. E a pergunta é: Pastor Tim, como encontro o meu chamado? Como faço para descobrir o que Deus quer que eu faça? Como descubro esse chamado para fazer ou o que Deus está me chamando para ser? Esta é a resposta que dou todas as vezes. Sirva e você descobrirá. Não se recline, sirva e você descobrirá. Muitas vezes, as primeiras coisas que você faz podem não ser o chamado, mas são a rampa de entrada para chegar mais perto. Diga sim às oportunidades de servir. E deixe-me dizer isso. Antes de continuar a criticar a próxima geração, deixe-me falar com os idosos. Em pensar, porque quando você começa a dizer sim, como jovem mais tarde, em outras épocas da vida das pessoas mais velhas, você também precisa dizer sim, porque Deus pode estar lhe dando um novo capítulo, você pode estar aposentado, pode estar em uma nova fase da vida. Ouça, Deus chama Abraão aos 75 anos de idade para ser o pai de um filho. 75! Enquanto estiver recebendo o seguro social e obtendo seu cartão ARP, Abraão está recebendo uma nova tarefa e teve de dizer sim a ela. E quanto a Moisés aos 80 anos de idade. Pessoal, a essa altura ele deveria estar trabalhando em seu testamento e indo para uma vida assistida. E Deus diz: não, você vai libertar as pessoas do Egito agora. Então deixe-me dizer algo. Ouçam pessoas idosas, quero dizer, pessoas idosas, vocês precisam começar a dizer sim também, certo? Não podem ficar sentados dizendo: sou velho. Sim, fale com Abraão e Moisés. Ouça,
Apenas diga sim e veja o que Deus faz. Quando David Wilkerson me pediu para ir a Detroit aos 19 anos de idade, e eu disse sim para fazer uma viagem missionária de 2 meses, eu não tinha ideia de que cada vez que eu dizia sim, isso me aproximava do que Deus estava chamando para a minha vida. Pessoal, estou na faculdade estudando para seguir os passos de meu pai. Meu pai, sendo da polícia de Nova York, foi para a Academia Nacional do FBI em Quantico, Virgínia, e subiu de cargo no departamento. Foi para isso que fui chamado, pois em nossa família, ou você é bombeiro ou é policial. Era isso que eu estava fazendo. Mas apenas por dizer sim a uma viagem missionária, eu não sabia que Deus começaria a abrir portas. Depois, meus sims ficaram mais loucos. Então eu disse sim, quando perguntaram se precisávamos de alguém para liderar um estudo bíblico em um hotel de prostituição. Eu disse sim. Não sei porquê. Tenho 19 anos de idade. Ouça, eu nasci e fui criado na igreja. Pessoal, eu cresci na igreja. Nunca fiquei bêbado. Nunca fiquei drogado. Eu era a pior pessoa para dirigir um estudo bíblico em uma prostíbulo. Pergunte ao Elder Jerry, mas não a mim. Você não pode me perguntar. Ouça, veja ele, por exemplo, seu passado. Eu não tinha passado. Meu passado era este. Sim, a escola dominical era difícil. Esse é o meu passado, mas ele me usava. Eu apenas disse sim. E o sim mais idiota foi este. Então eles disseram que precisamos de alguém para fazer evangelismo nas ruas. Sim, o administro. Mas então eles disseram que precisávamos de alguém para ser o líder de louvor. Eu disse que sim, eu sabia 4 acordes de violão, que é como se fosse minha lista de músicas, pode imaginar? E eles me deixaram fazer isso por 7 anos. Já imaginou me ouvir durante 7 anos no trabalho de liderança? Deus abençoe o Ricardo, Deus abençoe essa equipe aqui em cima, Deus abençoe o Karim, a anciã Vicky e o coral. A questão é a seguinte, eles tinham um líder de louvor com uma perna de pau que sabia alguns acordes. E aqui está a pergunta. Pastor Tim, por que o Senhor aceitou liderar a adoração? Vou lhe dizer por quê. Aqui está, porque todos os outros que sabiam tocar violão não estavam dizendo sim. Então eles usaram o líder de louvor com perna de pau. E o líder de louvor com perna de pau, que não sabia muito, continuou dizendo sim. E foi para isso que Deus nos chamou, para esse tipo de coisa. Estava lendo a história de Penélope, uma de nossas líderes anfitriãs online. Ela conta que durante a pandemia, ela passou por uma temporada inteira de lutas e batalhas mentais e fazia perguntas a Deus, e Deus respondia, confia em mim. E ela diz que, como introvertida, eu continuava dizendo sim. Deus continuou dizendo, ok, você vai moderar a série de palestras para mulheres online. Você será um anfitrião online para a igreja online. Você será voluntário na Summit, nossa faculdade bíblica com jovens adultos. Eu continuava dizendo que sim, mas sou a pior pessoa para isso. Mas ela conta que a jornada tem sido incrível, que Deus começou a lidar com minhas dúvidas e inseguranças e agora estou levantando outros líderes de grupos de conexão e por fim estou ajudando-os a liderar sua própria equipe. Quem poderia imaginar que apenas por dizer sim, seja para grupos de conexão ou sim para Detroit, Deus começaria a mostrar seu destino. Ele lhe mostraria seu futuro ao dizer sim aos hotéis de prostituição, sim ao evangelismo e sim à liderança de cultos. Deus faria isso. Ouça isso. Quem poderia imaginar que dizer sim à entrega de queijo seria o ponto de entrada para o rei mais famoso da história de Israel? Alguns pensam, ele está falando de leite e ovos e agora de queijo. E esta é a semana do jejum. Esse é o pior sermão. Você sabe o que está em minha mente neste momento? Quero que você pense sobre isso. Quem poderia imaginar que dizer sim à entrega, e estou dizendo a palavra queijo, seria a porta de entrada para um dos maiores reis de Israel? E quero lhe contar a história do queijo. Foi assim que Davi começou a jornada rumo ao seu destino. Davi não começou dizendo, precisamos de alguém que seja bom com o estilingue. Não, não, não. Tudo começou com, você pode entregar queijo? É assim que sua história começa. Pessoal, alguns de vocês estão pensando, sério? Queijo? Muito bem, aqui está, da Bíblia. E disse Jessé a Davi, seu filho,
Agora mesmo levem a seus irmãos uma efa de trigo torrado, aqui está, 10 pães, corram ao acampamento e tragam também, para colocar sobre o pão, 10 pedaços de queijo. Eles estão comendo sanduíches de queijo no campo de batalha. Leve-o ao comandante de 1000 pessoas. Procurem o bem-estar de seus irmãos e tragam-me as notícias. Ele disse, porque Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Assim Davi levantou-se de manhã cedo para ir entregar seus sanduíches de queijo. Pessoal, olhem para mim por um segundo. Sabe como Davi acaba enfrentando Golias? Por meio do Uber Eats. É isso que ele faz. É o Uber Eats. Eles dizem, ok, nós os colocamos na coisa. Uber Eats, você pode entregar 10 cortes, você pode entregar 10 sanduíches de queijo para os caras e os comandantes. Davi diz, eu faço. Davi chega à batalha onde Golias estava provocando os filhos de Israel. Davi recebe uma funda na mão, uma pedra na funda e uma pedra no crânio do gigante que definiria sua vida para sempre. Mas isso não aconteceu porque eles precisavam de um atirador de elite ou de um garoto corajoso. Eles precisavam de alguém que entregasse sanduíches de queijo. Davi conhece Golias por meio de um pedido de entrega de comida. Foi assim que ele fez porque seu pai lhe pediu. Seus irmãos precisavam, os comandantes precisavam, Davi se submeteu e de repente Davi se viu frente a frente com seu destino, que seria e assim por diante. Se ele mudasse sua vida, você poderia ler sobre sua história, mas tudo começou com um sim. Você está pronto para essa igreja? Começou com o fato de dizer sim a uma tarefa mundana que produziria um resultado surpreendente. Somente Deus pode fazer isso. Ele fez isso para eles. Eu estava lendo este artigo incrível sobre os Navy SEALs da Marinha, que precisam passar por 24 semanas, e eles chamam isso de BUD/S. É quando esses homens, cerca de 200, começam a tentar se tornar os melhores dos melhores, os Navy SEALs da Marinha. E toda vez que você não consegue mais continuar, toda vez que não consegue mais fazer nada e desiste do programa das 24 semanas, você tem que subir, tocar uma campainha e deixar seu capacete no chão, que basicamente é sua prova de que eu desisti. Não consegui mais fazer isso. E foi isso que eles disseram. Eles disseram que 90% das pessoas que passam pelo BUD/S, o treinamento dos Navy SEALs da Marinha, nunca conseguem chegar lá. 90%, 9, 0. E alguém estava fazendo alguns estudos e obtiveram algumas percepções surpreendentes sobre isso. Eles disseram, percebemos aqueles que conseguiram sobreviver. Eles estavam falando sobre os 10%. Disseram que percebemos que não eram os caras grandes, não eram os caras durões que tinham tatuagens, não eram os astros com formação universitária que saíram de lá com um mestrado. Ele disse que não eram os que pareciam impressionantes que conseguiam passar. E foi isso que eles disseram. Esses são os 10% que eles encontraram para passar pelo treinamento do BUD/S no Navy SEAL. Diz que em algum momento, durante o treinamento extenuante e punitivo, quando estão exaustos, quando estão mentalmente esgotados e quando parece que não podem continuar, ouça isso agora, aqui vai, eles se aprofundam e encontram uma maneira, isso me surpreendeu, eles se aprofundam e encontram uma maneira de ajudar a pessoa ao lado deles. Não para se manterem vivos, senão para ajudar a pessoa ao seu lado. É isso, diz ele, que os diferencia. Eles não estão pensando em si mesmos, eles estão pensando, como posso ajudar outra pessoa? David era um Navy SEAL da Marinha. David não fez seu trabalho e simplesmente disse, eu não mexo com queijo. Graças a Deus ele não disse isso, mas ele disse, farei isso por meus irmãos, farei isso pelos comandantes. Mas Davi não tinha ideia de que seus irmãos não só precisavam dele, e os comandantes não só precisavam dele, como também a nação de Israel precisava dele. Que Deus iria usar isso, que o que Davi talvez pensasse ser uma simples entrega de sanduíche de queijo, seria uma porta que abriria seu futuro. Se Davi achava que era melhor do que queijo, melhor do que entregar queijo, ele perdeu a porta que Deus teria usado para levá-lo até lá. Pessoal, servir é a porta para o chamado.
Vou repetir: servir é a porta para o chamado. Se Davi esperar por uma tarefa mais respeitável, ele ainda estará cuidando de ovelhas e perderá o momento. Golias está lá, Golias está esperando e só precisa de algo. Como faço para chegar ao Golias? Apenas obedecendo e me submetendo ao meu pai. Essa é a rampa de entrada para o destino. É um teste de humildade. Deixe-me dizer o seguinte: Hudson Taylor, sobre quem falamos, que foi o primeiro a levar o evangelho para a China, diz o seguinte: não percam isso, isso é bom. Taylor disse: uma pequena coisa é uma pequena coisa, mas a fidelidade em uma pequena coisa é uma grande coisa. Isso é muito importante, é isso que acontece. Não se trata apenas de pequenas coisas. Se eu permanecer fiel a isso, é isso que Deus começa a honrar. Igreja, líder é mencionado apenas 6 vezes na Bíblia. O servo é mencionado 900 vezes. É a conexão com a coisa certa. Muitas vezes as pessoas que podem derrotar o gigante nunca são selecionadas para derrotar o gigante porque não querem entregar o queijo. Deixe-me dizer isso novamente porque você ficou muito quieto, como se estivesse com raiva de mim, o que não tem problema. Muitas vezes pode haver 10 ou 15 assassinos de gigantes neste lugar. Assassinos de gigantes neste lugar, que poderia derrotar Golias, mas você nunca chegará lá se não começar a entregar queijo. Se você não começar com o que parece ser insignificante, mundano e algo trivial, mas o que você define como trivial pode ser absolutamente enorme. Você não mata Golias em missões de Golias, mas em missões de queijo. E geralmente é nesse momento de entrega que Deus de repente diz: você disse sim a essa humilde tarefa e agora posso confiar em você com isso em suas mãos. Pessoal, vocês não fazem ideia do que Deus pode abrir. Ouça, tenho que lhe contar esta história extraordinária, que ao lermos as mensagens do cenáculo que Jesus está nos dando, ao falarmos sobre os talentos e sobre as reclinadores e os servidores, quero lhes contar um dos momentos mais marcantes sobre como eles encontraram a sala. A história é a seguinte, está em Marcos capítulo 14, ouça isso. Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Pessoal, vocês entendem o que está prestes a acontecer? Esta será a refeição mais famosa de todos os tempos, na mesa mais famosa, na sala mais famosa. E os artistas pintarão quadros que valerão milhões de dólares. Da Vinci a pintará e poderá ser considerada uma obra-prima. Mas eis o que é surpreendente. Como isso acontece, você pode não perceber, e tudo se baseia em uma palavra. Volte ao primeiro versículo que acabamos de ler. Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Agora olhe aqui para cima, você não pode perder isso. Isso é absolutamente notável, prestem atenção, é isso que ele diz: um homem carregando. Agora pessoal, estou apenas lhes apresentando a cultura, estou apenas lhes dando o primeiro século. Os homens não carregavam água no primeiro século. Isso era considerado, senhoras, não olhem para mim com maldade, certo? Estou apenas lhe dando dicas de costumes e boas maneiras, certo? Esse era o trabalho da mulher. Os homens eram os reclinadores, as mulheres eram as servidoras. Sei que estou me metendo em confusão aqui, só estou dizendo, parem de me olhar com maldade, senhoras. Então, aqui está. Não sei por que aquele homem estava carregando água naquele dia. Não sei por que esse seria o cara. Ele está servindo a esposa. Ele está obedecendo à esposa e realmente irritado com água na cabeça, dizendo: ela disse que está cozinhando e eu tenho que ir e agora tenho que carregar a água? Não sei porquê, mas você entende alguma coisa? Por ter feito isso, ele foi o líder do cenáculo. Ele era o cara que você pensava, eu poderia simplesmente ir. Ele está apenas pensando, cara, ponto positivo.
Ele diz: estou servindo minha esposa, precisava de ajuda, está doente e não consegue mais carregar. Vou fazer isso porque quero honrar minha esposa, a quem amo e que não pode fazer isso. E Deus diz: você não faz ideia de que, por estar servindo sua esposa e fazendo isso, você fará parte da história da refeição mais famosa e da sala mais famosa. O que você pensou? Aqui está. Ouça: igreja de Times Square. O que você achava que era um jarro de água boba em cima da sua cabeça, era na verdade uma rampa de entrada para o destino, que Deus usaria você e sobre o qual se falaria em 2023 na cidade de Nova York. Ninguém sabia que carregar água o levaria para a Bíblia. E alguns de nós estão sentados aqui e não queremos entregar queijo. Não queremos, ok, deixe-me, aqui está. Aqui vai, ouça. Uma entrega de queijo ou um pedido de transporte é fazer algo pelos outros que nunca será notado, elogiado e considerado insignificante. Aqui está a parte que escrevi. E isso parece estar abaixo de suas habilidades. Tem um MBA e estão me pedindo para cuidar de crianças no berçário? A menos que eles queiram aprender sobre física quântica. Eles estão olhando para o lado errado. Eu dou aulas na NYU e eles querem que eu fique lá como um recepcionista e dê as boas-vindas? Sim. Sim, é verdade. Sim, queremos, professor. Eles sabem quanto dinheiro eu ganho em Wall Street? Aqui, deixe-me ajudá-lo. Eu não me importo, porque estou tentando ajudá-lo com seu destino. Estou tentando ajudá-lo com o que Deus o chamou para fazer. Lá vem. O que você está tentando segurar é reclinável. Estamos tentando colocá-lo para servir, porque é isso que Deus quer fazer. Ouça, isso é muito importante, porque servir trabalha o caráter, funciona na atitude. Então pare, aqui vai, pare de tentar encontrar seu destino. Mas tudo bem, aqui vai. Como faço para encontrar meu destino? Aqui vai. Assim, temos vacas, frangos, entregas de queijo e agora ele está falando sobre telefones. Aqui está. Quer saber onde está seu destino? Pegue seu celular e olhe no braço do sofá. Há um código QR. Se você clicar nesse código QR, ele lhe dará trabalhos em toda a igreja que você pode fazer. Você está dizendo: você me enganou. Exatamente. É isso que fazemos. Acabamos de enganar você. Você está apenas tentando conseguir voluntários. Não, estou tentando levá-lo ao seu destino. Estou tentando fazer com que você seja o que Deus o chamou para ser. Estou tentando, porque se você for em frente e fizer um código QR, ouça, não finja que não sabe como fazer um código QR. Sei que alguns de 75, Abrahams e 80 Moseses pensam: eu nem sei como fazer isso. Sim, você sabe, tem feito isso com menus e tudo mais. Então vá em frente, coloque essa coisa ali e ela vai lhe mostrar oportunidades para servir queijo e carregar água. E se você está aqui hoje e está pensando: não sei exatamente o que quero fazer, aqui está uma ótima notícia. No dia 10 de setembro, daqui a 2 semanas, faremos um banquete de voluntários em nosso anexo, para que você possa ver todos os ministérios que existem lá. Participe do ministério do coral, da música, Você não pode dizer que quero jogar e não jogar. Você não pode dizer: eu quero tocar violão e o Espírito Santo vai me ensinar. Vamos relaxar, ok? Nesse momento vamos todos relaxar. Então pode ser. Ei, ouça, eu servirei apenas ou farei isso com os adolescentes, com 212 com crianças. Poderia ser eu na segurança, missões, poderia ser. Aqui está algo para você. Eu estava lendo a história que nos foi enviada por Garciela, que está assistindo online do Uruguai, e ela pode estar assistindo agora. Para Garciela. Sabe por que ela assiste online? Porque ela também tem um marido chamado Walter, que sofre de demência grave e não pode tirá-lo de casa em sua comunidade no Uruguai para ir à igreja local de língua espanhola. Por isso, ela vai a Times Square Church todos os domingos com o marido e assistem online. E você sabe por que eles fazem isso?
Como há um ministério de tradução em espanhol que traduz, quando Ricardo canta algo em espanhol ou Anciã Vicky, os olhos se iluminam e de repente eles começam a ouvir seu idioma no YouTube. Pessoal, o que vocês investiram no até mesmo para o Vision Fund, para que pudéssemos, e estamos recebendo, como lançamos o TSC espanhol, o TSC árabe, o TSC chinês, e estamos nos preparando para lançar o TSC hindi, e no próximo ano o TSC francês e os outros idiomas que estamos... Pessoal, quero desafiá-los a fazer o seguinte, ouçam, pode ser no Ministério de Tradução. Se você está aqui e fala português, árabe, coreano, chinês, russo, espanhol, japonês, francês, então use o código QR. Deus pode usar você. Pode parecer apenas uma entrega de queijo, um jarro de água na cabeça, mas você não tem ideia do que Deus pode fazer por meio disso. Então é isso que eu quero fechar. Aqui vai. Isso é muito importante. Então aqui está o encerramento. Muito bom, mais longo. Aqui vai. Então, eu quero lidar como os instrumentistas estão chegando. Preciso encerrar mencionando um homem no Novo Testamento que aparece apenas 3 vezes e seu nome é Demas. Demas tem 3 versículos no Novo Testamento e eles contam uma história muito importante e uma progressão em verdade de sua vida. Você verá um homem que não passou do reclinador para o serviço, mas realmente do serviço para reclinador. E então há um passo final que literalmente me chocou com esse homem. Os 3 versículos de Demas acontecem todos em um período de 7 anos, em ordem cronológica que vou apresentá-los a vocês. Começa em 60 DC. O próximo versículo vem 2 anos depois. E o versículo seguinte virá 5 anos depois. É uma jornada de 7 anos que está encaixado em 3 versículos. Uma jornada de 7 anos. Vou lhe dar o primeiro versículo em que esse homem aparece servindo. Filemão 23, a Bíblia diz, Epafrás, Paulo está falando, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. E então ele diz estas palavras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E então ele os chama de meus colaboradores. Esses são os homens. Eles não são reclinadores, são servidores, são carregadores de jarros de água, são entregadores de queijo. Esses são os homens das pernas de pau. Eles estão comigo, diz Paulo. Agora, amigos, algo acontece apenas alguns anos depois, e é o segundo verso de Demas, 2 anos depois. Paulo menciona seu nome, e é isso que está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. E de repente ele perde o título de colaborador e passa a ser chamado, passa a falar. Ele apenas lhe envia suas saudações. Algo se perdeu aqui. Há algo perigoso que acontece porque Lucas em Filemão é um colega de trabalho, um colaborador, um entregador de queijo, um homem de uma perna só, um homem de uma perna de pau. Mas agora em Colossenses é apenas um nome. Ele nem mesmo é chamado de companheiro de trabalho ou colaborador. E então, amigos, alguns anos depois, ele não apenas deixa de ser um colega de trabalho para ser apenas um nome em uma lista, mas aqui está o 3º versículo de Demas. Ouça 2 Timóteo 4:10. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida. Entende o que aconteceu? Ele está ajudando Paulo. No 2º versículo, ele é apenas um nome em uma lista, reclinado. Na 3ª vez, ele é um desertor. Ele deixou Paulo, deixou o ministério. Ele amou o mundo e se afastou dele. Demas está ajudando. Depois Demas está apenas aparecendo e agora Demas desertou. Gente, entendem como alguns de vocês que estão sentados aqui hoje, que costumavam servir e de repente pensam, ouçam-me, acham que estamos apenas pedindo voluntários. Não. Estamos tentando salvar suas vidas. O que acontece com os reclináveis é que, em vez de amar para servir, eles acabam começando a amar o mundo. E de repente seu dom não é usado para melhorar, para levar o evangelho. O dom é usado para eles mesmos. Agora você tem vacas bebendo leite e galinhas comendo ovos, porque agora o dom delas não é usado para outras pessoas. Bem, não vou servir a menos que seja pago.
quero um estipêndio, eu quero... Pessoal, ok, vocês estão prontos para isso? Isso não se chama servir. Isso é, quando você é pago, você não está realmente servindo. Eu sinto, agora sim. Vejo como se fossem punhais vindo em minha direção neste lugar. Como se fosse... Ouça com atenção. Isso é muito importante. Seu talento é um presente de Deus para você. O que você faz com ele é seu presente de volta para Deus. É isso mesmo. O seu talento, Deus está dizendo, aqui está, um talento, 2 talentos, 5 talentos. Agora você pode pegar isso e reclinar-se, ou pode pegar isso e dizer, não estou vivendo a vida com cautela, estou vivendo para o que nossa escola bíblica diz, estou vivendo para o benefício dos outros. É para isso que fui chamado. Então, deixe-me, aqui está o que eu sou tão grato. Sou muito grato por David fazer uma entrega de queijo. Eu sou tão agradecido. Estou muito grato por um homem andar com um jarro de água na cabeça. Estou tão, graças a Deus, David não disse, eu não como queijo. Graças a Deus. Um homem não disse, eu não faço trabalho de mulher. Graças a Deus. Pessoal, quando olhamos para a história, sabemos que ela mudou porque os homens se tornaram servos. Graças a Deus que Michelangelo não disse, eu não faço tetos, só faço telas. Sim, quero dizer, pare para pensar sobre servidão. Graças a Deus que houve um monge alemão chamado Martinho Lutero que não disse, eu não faço portas, mas isso foi usado para iniciar a reforma na porta de Wittenberg. O mundo é um lugar melhor porque um homem de Oxford chamado John Wesley não disse, eu só falo em púlpitos, não falo nos campos, e foi por meio de suas campanhas evangelísticas nos campos e não nos púlpitos que trouxe avivamento e para a nação, para o Reino Unido. Vá desde o início da Bíblia até o fim e ver isso repetidas vezes, que homens e mulheres que tinham corações, mentes e espíritos de servos, o mundo mudou por causa disso. Moisés não disse, eu não faço desertos. Noé não disse, eu não faço barcos. Jeremias não disse, eu não choro. Amos não disse, eu não faço discursos. Obrigado, Deus. Raabe não disse, eu não escondo espiões. Ruth não disse, não faço colheita nos campos. Davi não disse, eu não faço queijo. Maria não disse, eu não faço nascimentos virgens. Sou muito grato. Maria Madalena não disse, eu não trabalho com os pés. Paulo não disse, não faço cartas. E graças a Deus, Jesus não disse, eu não faço cruzes, mas ele morreu por nossos pecados. Sim, fique de pé comigo e deixe-me ler. Deixe-me ler para você enquanto está de pé. Ouça o servo supremo Jesus e seu progresso da condição de servo para o destino. Ouçam. Quero que você observe a progressão para o serviço. Sabe, eu tenho que dizer o seguinte, ouça essas palavras, alguém disse isso. Como você sabe se tem um coração de servo? É pela forma como agimos quando somos tratados como tal. Vou repetir. Como saber se você tem um coração de servo? É pela forma como você age e reage quando é tratado como tal. De repente, isso muda. Ouça, a progressão do maior servo. É o servo supremo. Sua progressão, Jesus. O apóstolo Paulo diz, tenham em vocês a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Aqui está. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Mas aqui está. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, como homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ouça a progressão de servir. Pessoal, parece que está diminuindo, mas aqui, ouça, irmão. Então ele está no céu, está com Deus. Ele é Deus, mas de repente, quando o céu diz, precisamos de um servo, há Jesus, Filho de Deus, dizendo, eu servirei. E é isso que diz. Ele se esvaziou a si mesmo. Aqui está. Esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, feito à semelhança do homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até o ponto de
morte, até mesmo a morte em o quê? Cruz. Gente, aos olhos do mundo, lembrem-se, voltem todo o caminho de volta. Você olharia e diria, que desperdício. Mas quando você serve no reino de Deus, ainda não acabou. Você sabe o que diz o próximo versículo? Aqui está ele. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, amém, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, aleluia, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia, aleluia. Você pode ir para o céu porque Jesus se tornou um servo. Você pode viver para sempre porque Jesus se tornou um servo. Pois até mesmo o filho do... Homem não veio para ser servido, mas para servir aos outros e dar sua vida como resgate. Para muitos, graças a Deus, Jesus fazia cruzes. Graças a Deus, Jesus fez isso. É isso que ele veio fazer. Esse é o nosso exemplo. E então nos dizem, tenha essa mesma atitude. Porque alguns de vocês estão pensando, eu não estou codificando nada no QR. Essa é uma ótima atitude. É isso que Jesus está dizendo. Não ouça. Jesus diz, apenas me diga o que fazer, Pai. Diga-me o que fazer. Sanduíches de queijo, pronto. Ali está o Golias, jarro de água. Querida, estou fazendo isso por você. Eu sei que os homens, todos os homens de Jerusalém vão zombar de mim, porque estou andando com um jarro de água na cabeça, com um monte de mulheres. E eles dizem, olhe para você, olhe para você. Como é que sua esposa não está fazendo isso? Ela é a chefe da família agora, e você não pode fazer. E de repente, Deus no meio de tudo isso diz, fica preocupado não. Estou levando você para o cenáculo e você está prestes a levá-los para esse lugar. Então você vai àquela igreja da Times Square. O que você está fazendo? Sim, estou servindo e trabalhando com crianças de 3 e 4 anos. Você é um operador de Wall Street. E você está trabalhando com crianças de 3 e 4 anos? Sim, porque esses são os nossos próximos evangelistas, nossos próximos pregadores. Esse é o nosso próximo povo que Deus começará a usar. Carregue o jarro de água, pare de se reclinar e diga, Deus, eu só quero servir. Eu vou para o céu porque Deus nos serviu. Eu vou para o céu porque Deus nos serviu. Ele veio há 2000 anos para servir a você. E hoje você tem a oportunidade, por causa de seu coração de servo, de dizer, Deus, obrigado. Quero que minha vida mude. Quero que minha vida mude. Você sabe o quê? Porque Ele nos serviu, Ele disse, agora você pode viver no céu para sempre. Mas aqui está o problema. Você foi convidado por causa do que Jesus fez. Você foi convidado para a eternidade. Mas aqui está o problema. Você tem que confirmar presença. Amém? Você precisa responder. Você não vai automaticamente. Jesus diz, abri o céu para você. Tudo o que estou lhe pedindo é que confirma a presença. Como isso acontece, Pastor Tim? Aí vem. Prepare-se online. É tão simples quanto A, B, C. Certo. Deus me perdoe porque tive um pouco de atitude nessa. Tive uma pequena atitude. Deus me perdoe. Alguém diz, amém. É tão simples quanto ABC. Como assim, Pastor Tim? Jesus disse, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Esse termo não é nosso, são as palavras de Jesus. Jesus disse, se você quiser ir para o céu, precisa nascer de novo. Assim como você teve um primeiro nascimento físico, você precisa de um segundo nascimento espiritual. Como você nasce de novo? ABC. A. Admita que você é um pecador. Admitir, como todos nós neste lugar, que estou quebrado por dentro. Aqueles que estão assistindo da Nigéria, aqueles que estão assistindo da Noruega e da Suécia, aqueles que estão assistindo da Guatemala e da Venezuela. É admitir que somos pecadores, que estamos quebrados por dentro e que não podemos nos consertar. Não há uma receita ou um programa, nem uma promessa feita a Deus de que vai parar.
Não há um padre, pastor, uma sinagoga, mesquita, catedral que possa mudar você. Não há um templo que possa mudar você. Somente Deus pode nos mudar. Não somos pecadores, não somos errantes que precisam de correção. Somos pecadores que precisam de um Salvador. Não de uma segunda chance, mas de um segundo nascimento. Bem, como isso acontece? Essa é a palavra B, crer. Crer que Deus enviou o seu Filho para morrer por mim. Ele se tornou o portador dos meus pecados, morreu em meu lugar. Viveu a vida que eu não poderia viver para me dar uma recompensa que eu nem mereço. Muito importante esta pergunta. Eu nasci de novo? Pessoal, olhem para mim por um segundo. Jesus não foi para a cruz, não sofreu a dor que sofreu, somente para que você se sente em uma cadeira aos domingos por 2 horas. Isso se chama religião. A religião diz, quero você por 2 horas. O relacionamento diz, quero você todos os dias da semana e a todo momento. É isso que é relacionamento. Jesus morreu por um relacionamento. Ele não morreu para ficar 2 horas com você, morreu para tê-lo para sempre. C, confessando-o como Senhor. O que isso significa? Você é o meu chefe agora. Tu está no comando da minha vida. Isso significa que não fale comigo apenas no domingo, senão todos os dias. Significa ter poder de veto. Romanos 10, 9 e 10. Quando você chama Jesus de Senhor, você diz, tu pode vetar qualquer coisa que acontece. Tu sabe mais do que eu. Amém. É quando funciona. Quero que todos fechem os olhos e inclinem a cabeça por um momento. Vamos encerrar aqui nos próximos 3 minutos e perguntar-lhes o seguinte. Você nasceu de novo? Hoje você pode ser, todo o seu futuro pode ser transformado. Seu amanhã pode ser mudado. Você pode ter a certeza hoje de que nasceu de novo. Se você está aqui hoje, até mesmo, Pastor Tim, quero nascer de novo, mas não sou perfeito. Exatamente. Pessoas perfeitas não vão para o céu, pessoas perdoadas vão para o céu. E você pode ser perdoado hoje. E hoje, apenas agora, não vou pedir que você ande para frente, só vou lhe pedir isso. Todos nós faremos uma oração para nascer de novo. Mas estando aqui hoje, vou pedir que confirme sua presença. Sua confirmação será uma mão levantada para dizer, quando você fizer essa oração, quero começar uma jornada com Deus para que minha vida seja transformada. Com cabeça inclinada e olho fechado, diga, Pastor Tim, quando fizermos essa oração, estarei confirmando minha presença hoje. Se for o seu caso, sem hesitação, você diz, coloque-me nessa oração, quero nascer de novo. Levante sua mão o mais alto que puder. Levante-a o máximo que puder. Quero ter certeza de que estou vendo todas as mãos. Sim, 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 sim. Lá. Estou vendo você lá atrás, lá em cima. Quero ter certeza de que não vou perder ninguém. Varanda, peguei. Lá atrás, peguei. Vocês dois jovens, bem ali, peguei. E eu vi você bem ali no canto. Vamos lá, podemos agradecer a Deus pelo que Ele acabou de fazer? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar juntos. Vamos lá, digam isso comigo em voz alta. Diga, querido Senhor Jesus, eu creio, Tu é o Filho de Deus, Tu é o Filho de Deus. Eu creio que na cruz Tu levaste o meu pecado. Tu levou o meu pecado, minha vergonha, meu pecado e minha culpa e morreu por ele. E Tu morreu por isso. Você enfrentou o inferno por mim. Tu enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. Tu ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto de meu pecado. Eu me afasto de meu pecado para nascer de novo. Vamos lá, diga isso comigo. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudante. A Bíblia é meu guia. E o céu é o meu lar. E o céu é o meu lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos disseram amém, amém e amém, amém.